Oi pessoal, eu sou a Grazi e no vídeo de hoje eu venho trazer uma informação muito importante para quem está grávida ou quem está tentando engravidar, que é sobre o uso da progesterona. O que acontece, gente? Quem está assistindo meus vídeos já passados viu que no vídeo anterior eu falei sobre gravidez química, que é sobre uma falha de implantação, um dos motivos, né? Que a gente não sabe qual que é, mas vasculhando um pouquinho, estudando, fazendo alguns tipos de exames, eu junto com a minha obstetra, né, nós chegamos à conclusão que o que causava minha gravidez química era a falta do hormônio progesterona. Né? E o que é a progesterona? A progesterona é um hormônio que prepara o nosso endométrio para aceitar uma gravidez, para entender que aquilo que está ali não é um corpo estranho, não é algo ruim que venha para nosso corpo, né? E esse hormônio, ele aumenta o endométrio para que ele fique espesso, né? E que a implantação ocorra de uma forma saudável e correta. E, gente, a progesterona também, ela é responsável pela formação da placenta. Então, assim, é um hormônio muito importante para o início da gravidez. E a medicação que eu tomei foi o Trogestan, que é o mais popularmente aí conhecido, né? É um medicamento sintético, uma progesterona sintética, né? Para que atue nesses casos de perda sem motivo aparente. Em casos de fertilização in vitro também é recomendado o uso, para que, como é uma fertilização, você não perca ali, né, o embrião, o processo em si, porque é caro também. Então também é utilizado esse Trogestan, e ele vai preparando ali o nosso corpo para essa gravidez. Algumas coisas assim que é importante dizer. A progesterona, que é o Trogestan, né? Ele também é muito importante assim, o uso em caso de aborto de repetição, sabe? E que você não sabe a causa aparente. Então, assim, sempre converse com seu médico, pergunte, porque também é um medicamento que poucos passam, sabe? Demora, é o que eu falei em um dos vídeos já anteriores. Eu acho que eu demorei muito, sabe? Por conta de médicos. Eu passei por alguns médicos até voltar para minha médica já bem antiga. Eu acho que eu também já falei sobre isso em outros vídeos. Então, assim, eu perdi muito tempo procurando coisas que eles poderiam já ter feito por mim há muito tempo, sabe? Só que os médicos sempre são aquele, né? Até 1 ano é normal você não conseguir engravidar, e pereré pão duro e tal, tudo mais. Então, eu cheguei na conclusão que não é normal você demorar 1 ano para engravidar. Desculpa, mas eu sei que eu não sou médica, eu não sou da área, mas com tudo que eu li, com tudo que eu vivi, tudo que eu passei, não é normal você ficar 1 ano esperando engravidar. Então, assim, por isso que eu estou falando que eu demorei muito tempo para conseguir um diagnóstico, para poder chegar na tal da progesterona que não deixava, né, o embrião se fixar. Porque que acontecia? Quando acontecia a gravidez, a fecundação, quando chegava ali que o embrião se fixava, né, na parede ali do útero, do endométrio, e que ele fazia aquela cavazinha, né, ele não conseguia, porque a minha progesterona caía, ali o endométrio todo afinava e ele descia e escapulia. Então, assim, a minha progesterona despencava quando eu conseguia um positivo. E como é que eu consegui isso? Exames de sangue, na data certa do período que talvez eu pudesse estar numa gestação. A gente começou a analisar que o que estava dando baixo era a minha progesterona. E assim, ele como esse medicamento, né, o Trogestan, como ele é para evitar qualquer tipo de aborto ou
intercorrências que possam vir a acontecer, ele é utilizado, o uso até a 14ª semana de gestação. Então, assim, você começa ele num determinado dia do seu ciclo, após a ovulação, tá? Então, por isso que eu falo que você tem que entender sobre o seu ciclo menstrual e que você só possa tomar essa medicação após a ovulação, porque se você tomar antes, você não ovula, tá bom? Então tem que conversar sobre isso também com o seu médico, para você poder calcular tudo certinho, que eu também já falei aqui em outros vídeos, que o meu ciclo menstrual, porque assim, não é regular. Então o que acontece? Todo mundo fala, um período de 28 dias, você ovula no 14º. Gente, para um ciclo irregular, isso não funciona. Porque, no meu caso, por exemplo, eu ovulava no 16º dia. Eu ovulo no 16º dia. Então, assim, isso para mim não era um padrão, tá? Isso para mim já não servia. Então, assim, gente, não esquece já de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui bem bacana, se você sabia dessa informação ou não. Tá bom? Então vamos lá. Possíveis efeitos colaterais sobre o uso do Ultrogestan. O Ultrogestan, ele dá sono, pelo menos o que eu senti. Então o que eu fazia? Como eu só precisava tomar um durante o dia, eu tomava à noite. Na verdade, um pouco antes de eu dormir. Eu tomava umas 9 horas assim da noite, mais ou menos, e aí me dava aquele sono, eu dormia e apagava. E outra coisa também que eu notei, ele aumenta muito o muco cervical, né? Você percebe ali na calcinha que fica tendo aquele corrimento, mas é natural, né, do corpo isso. Você não tá com nenhum corrimento assim, que seja uma infecção, uma bactéria, enfim, um fungo, nada disso, tá? Não tendo cheiro, não tendo cor, sendo ali sempre branquinho ou transparente, é normal, tá bom? E qualquer tipo de sangramento também que você venha a ter com o uso do Ultrogestan, você tem que entrar em contato com o seu médico, tá bom? Porque se realmente confirmar o positivo, você tem que aumentar a dose do remédio, ou você precisa até introduzir via vaginal, tá? Porque esse remédio ele pode ser tomado via oral ou via vaginal, tá bom? Ó, a medicação que eu tô falando é essa aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, é muito importante o uso para quem é tentante ou que está grávida e que possa ter a vir um descolamento de placenta, um sangramento, falha da implantação, aborto de repetição, várias essas questões que você deve conversar com o seu médico. Tá bom? Não estou aqui para passar medicamento para ninguém e nem falar o que você deve ou não tomar. Então, tenha cautela no que você vai fazer com essas informações, mas são informações importantes que no meu caso eu demorei muito tempo para descobrir e eu não achava nada sobre isso na internet. Então, assim, se você está tentando, se você está grávida, muito obrigada por assistir até aqui, né, por ter ficado comigo até o final, e que Deus abençoe você que está tentando, né, que a sua hora chegue e o seu positivo venha, e que se você está grávida, que você tenha uma boa hora, que a sua gravidez seja saudável e que venha com muita bênção essa criança, tá bom? Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo.